Olá pessoal, quero desejar meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando aqui pelo canal do Maestro Crisanto Dantas, também pelas redes sociais do Maestro Crisanto Dantas, página Maestro Crisanto Dantas, também Facebook Crisanto Dantas, Instagram, @Crisanto Dantas, e todos que nos acompanham também pelo WhatsApp, né, onde esses vídeos são postados. Lembrando que estamos aqui, né, para apresentar para vocês a Lei Aldir Blanc, né, a proposta da Lei Aldir Blanc, do projeto de pesquisa, em nome da Lei Aldir Blanc, em nome também da Fundação José Augusto, do Governo do Rio Grande do Norte, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Então a todos eu quero dar as boas-vindas e dizer que nós vamos apresentar um pouquinho aqui, falar para vocês um pouquinho sobre as melodias, loas e também sobre um pouco sobre o Boi de Reis, que participou durante muitos anos de eventos e acontecimentos culturais na região do Trairi e também do Rio Grande do Norte, na capital do estado. Então, pessoal, o Boi de Reis chamava Garrote de Santa Rita, né? Era de mestre Antônio da Ladeira. O nome do projeto é As Melodias e Loas do mestre de Boi de Reis Antônio da Ladeira, de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Eu já divulguei o cartaz nas redes sociais, né, e também em todas as redes sociais, e também uma página da Fundação José Augusto. E nós vamos ter uma sequência de 4 vídeos, né, em espécie de palestra. Em alguns momentos também pode ser confundido também com oficina, porque eu pretendo mostrar um pouco das melodias. E a princípio eu quero tocar uma melodia que eu cataloguei junto com o mestre Antônio da Ladeira, né, numa conversa que eu tive informal com ele na casa dele, né, já dentro dessa proposta de pesquisa. Esse projeto ele foi contemplado, pelo edital Formação e Pesquisa, na categoria de pesquisa aqui na região do Trairi. Então muitas pessoas ainda não têm conhecimento, né, mas ele também foi base para a minha monografia do curso de licenciatura em música. Então ele foi base e eu publiquei algumas melodias apenas na monografia, né? Mas a minha monografia ela não foi publicada, ela apenas eu apresentei e guardei enquanto arquivo. Talvez ela tenha alguma amostra dela lá na biblioteca da Escola de Música da UFRN, mas eu não sei o certo. Não sei se o meu orientador, o professor Dr. Danilo Guanais de Oliveira, se ele encaminhou para a biblioteca, mas eu vou compartilhar aqui um pouco da experiência com vocês no decorrer de 4 vídeos. Cada vídeo vai ter uma duração em média de 30 minutos, para que vocês possam acompanhar, e vocês podem fazer perguntas através dos chats, né, do YouTube, através dos comentários nas redes sociais. Eu prometo que todos eu responderei, né? Pode mandar direct no Instagram, pode mandar solicitação de amizade, se não tiver ainda, que eu vou estar aceitando todos. E curtir a página Maestro Crisanto Dantas II, né, 2, que é a segunda página que eu estou criando. A primeira foi hackeada, eu perdi o acesso, estou criando a segunda página. Então, para começar, eu queria mostrar essa melodia.
Essa aí são algumas melodias, né? Tipo como uma espécie de poporri, de medley, que o mestre Antônio de Aladeira fazia junto com sua maruja, né? Então, a princípio, a gente começou com a música o Sol, dó, si, lá, si, dó, si, sol, dó, si, lá, si, dó, si, sol, dó, ré, dó, si, lá, dó, si, dó, ré, dó, si, lá, dó, si, sol, sol, lá, sol, fá, lá, ré, dó, si, lá, sol, fá, sol. Então, assim, é uma melodia que foi catalogada o mestre cantando e eu ali ao lado ouvindo a sua cantoria, né? E um dado interessante dessa melodia, né, é que o mestre Antônio de Aladeira se emocionou bastante quando eu o fiz, porque né, eu levei essa flauta, inclusive, na época, isso em 2000 mais ou menos 2009, 2008, né, se eu não me engano. Eu levei, fui na casa dele e pedi a ele para ele cantar. Ele cantou e no que ele foi cantando, eu fui escrevendo, né, as notas na partitura, que eu vou estar mostrando aqui para vocês numa edição mais à frente dos vídeos. E ele foi cantando, eu escrevendo, tocando na música. Depois do final, eu toquei para ele, né, a melodia para ver se estava certa, né, se era isso mesmo, se tinha alguma coisa que ele queria mudar. E ele se emocionou bastante nesse dia, né? Acho que a esposa dele, os netos dele na época, e ele se emocionou e ele disse assim: eu fiquei muito feliz porque muita gente vem aqui, me filma, fala comigo, leva minha entrevista para vários locais, para rádio, para televisão, mas não aprendem. Ele disse: não aprendem, ninguém vem aqui com o interesse de aprender. Então eu achei fantástico isso do velho mestre, essa ideia, essa proposta dele de querer ensinar, de querer transmitir esse conhecimento histórico, cultural, artístico aqui nosso, da região do Trairi. Então ele chorou até, as lágrimas desceram aos olhos, quando eu apresentei essa canção para ele, que ele mesmo cantou. E ele ficou assim, incrível, eu disse: caramba, que legal, muito interessante, você aprendeu a canção, você vai poder tocar para outras pessoas, levar lá para sua escola, para sua faculdade, onde você está. E assim, ele falou que ele não queria só que as pessoas fossem lá para conversar, para conhecer a história de mestre Antônio de Aladeira, quem era mestre Antônio de Aladeira, falar sobre ele, gravar ele falando, ele cantando. Ele ficou feliz porque ele disse que gosta quando as pessoas vão lá e aprendem. Então veja como é interessante isso, né? Você ir no encontro dele na época, né? Hoje em dia saudoso Antônio de Aladeira, e você aprender a cantiga, o toque, a música, a harmonia, né? E fazer parte daquele folguedo, daquele alto, né? Então isso foi muito interessante e eu fiquei feliz também, né? Em ver que ele estava se agradando e contribuindo com a nossa pesquisa, né? A nossa participação. E eu expliquei a ele o que era. Na época a gente fez um TCLV, né, que é o Termo de Consentimento Livre, TCLE, perdão, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, né, ele assinou, ele concordou, a família concordou, né, com esse material, e nós levamos, né, para o pessoal da CAPES, tudo, e na época foi assinado e foi tudo consentido por ele, né. Essa pesquisa aqui não tem, assim, uma pesquisa só empírica, ela é uma pesquisa que foi desenvolvida no meio acadêmico, né? Então, assim, o mestre Antônio tinha muito disso, né? Ele gostava, ele ensaiava, eu assistia ensaios deles, muito mais, né? Mas eu vou mais à frente, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. A princípio, novamente, eu queria mostrar para vocês, explicar para vocês um pouquinho, né, do boi de reis. Então, assim, o boi, ele vem com a orientação de uma figura de força, né? Por que o culto ao boi? Por que não a cabra, o bode, ou a galinha, ou qualquer outro animal? Não, por que o boi? Porque o boi, ele representou no Brasil colonial uma figura de força, né? Não só aqui, mas também, principalmente aqui no Brasil, mas também lá já desde Madrid, das touradas de Madrid, né? A Espanha, Portugal, cultuava já a figura do boi. E na Índia, em alguns locais, né, as vacas são consideradas sagradas, porque dão leite, porque, né, tem tudo isso. E cada cultura tem sua forma de lidar com a figura do animal, do boi, né? Então aqui no Brasil, os historiadores afirmam
que a ideia do boi de reis, é porque o boi é um animal, né, que transmite força. O que é que ele transmite? O boi, ele tem o poder de ajudar o homem na lida, na agricultura, né, com aquele instrumento antigo da capinagem, né, para arar a terra, para limpar a terra. Então o boi puxava aquele instrumento de trabalho, e o animal também tem, em si, você analisando ele, o boi, tanto o boi quanto a vaca, quanto a família, né, desse animal, o touro, era aproveitado tudo do animal, desde o Brasil colonial, né, principalmente nessa época do Brasil colonial. Ele foi uma figura fantástica, extremamente importante para interiorização da população, né, porque para o interior é fundamental a agricultura e os animais de força, né? O principal. Aí o boi foi ganhando esse espaço, né? Então você via que o boi aproveitava tudo. Aproveitava o chifre, que tem até a questão das crenças, onde você coloca o chifre numa casa, ele puxa uma olhada, evita o agouro, né? Na cultura popular, né? O chifre, ele é um instrumento, ele serve para espantar cobras, né? Quando se queima o chifre, algumas culturas, algumas pessoas acreditam piamente aqui no Nordeste que quando se queima o chifre espanta as cobras, os animais peçonhentos, né, de invadir, de entrar na sua casa. E antigamente tinha muito disso porque as pessoas moravam na zona rural, as pessoas adentravam, como eu bem disse, a proposta de interiorização da colonização, né? Então, assim, o chifre do boi era aproveitado desde a crença para a fé, tudo, né? Nos murão, nas porteiras, nas fazendas, nas casas. Aí quando você saía, vinha o que mais? A questão do couro do boi. O couro era aproveitado, o couro fez muita riqueza. Aqui em Santa Cruz mesmo nós temos exemplos de empresários que ficaram ricos a partir do quê? Da venda do couro do animal, né? Então o couro do boi era aproveitado. Então aproveitamos os chifres, aproveitamos o couro do boi. Quando o boi era sacrificado, você secava aquele couro, vendia aquele couro para diversas utilidades, né? A partir do couro do boi, o que mais nós tínhamos? Aproveitava-se também o leite, né? A vaca, né? Na família ali, a vaca dava o leite. Então o touro dava o couro, a vaca dava o couro, o touro dava o chifre, né? Era tirada a questão do chifre. E o leite, que era um ingrediente fundamental e saudável demais para a dieta alimentar das pessoas no Brasil colônia e até hoje em dia, né? Com certeza, sem dúvida, o boi não para de ter todo esse aproveitamento na figura do animal. Então, saindo do leite, nós também vamos para o quê? Uma coisa fundamental, que é a proteína da carne. A carne era elemento de primeira necessidade, não só o leite, os nutrientes do leite, o cálcio, ferro, magnésio, tudo que tem no leite, né, para as crianças, para os recém-nascidos, para os adultos, para a coalhada, da coalhada para o queijo, né, do queijo para o leite, para beber o leite, né, como vitamina, o cálcio D, tudo isso na dieta da povoação brasileira, né, da colonização brasileira até os nossos dias atuais. E vem também a questão da carne, que é fundamental, principal, né? A proteína, né? Tudo que a carne traz. Então o boi, quando se matava o boi, aproveitava principalmente, né? Eu acho que é o carro-chefe, a carne, né? E todas as partes do boi se aproveitavam, né? Desde da parte dos seios, da vaca, do ubre, das vísceras do animal, né? E algumas pessoas também, muitas pessoas, não algumas, antigamente aproveitavam-se a cabeça do boi. Até hoje aqui na região tem essa tradição. A cabeça do boi para fazer uma panelada de carne, de alimentação, né? Então você vê que tudo no boi, né, era aproveitado. Então ele se via desde a lida para trabalhar com o dono da fazenda, da residência, do sítio, da casa, para alimentar todos. Então assim, daí surge essa cultura, né, de que o boi era um animal fantástico, né, era fundamental. Até hoje ele representa sinônimo de riqueza, né? Uma cabeça de gado não é tão barato assim, né? Se você for ver, muitos empresários trabalham com gado de corte, gado para abate, para corte, para leite, né? É sinônimo de riqueza ainda no Nordeste, não é barato, né?
e uma cabeça de gado, imagine 10, 20, 30 reis, né, como ele chama, né? Usava-se muito esse nome de reis, né? E daí surge o culto, né, que já vem de Portugal e da Espanha, essa ideia, esse dialeto de cultivar, de preservar o boi, né, o animal. Então ele chega no Brasil e se mistura com os caboclos, com os índios, e se cria a partir de toda essa homenagem, de toda essa necessidade, importância de valorizar o animal, se cria essa ideia do reisado, né? O boi de reis. Aí o que se faz? Além da criação quando chega no Brasil, da adequação dessa dança por elementos culturais e vai implementar figuras, né? Figuras culturais, eles também adentram outros animais, até seres fantásticos dentro do alto do boi de reis, mas eles também começam a criar coisas nordestinas também, né? O toque, a rítmica, os cânticos, que a gente pode comparar com melodias, né? As melodias, como eu toquei aqui no início, que transmite a singularidade de cada região, né? O boi do norte é diferente do nosso boi aqui do nordeste, que é diferente do boi do sul, né? É um alto só, uma homenagem só para o animal, mas vem as nuances. É interessante que nós vemos aqui como se canta o boi na região do Trairi. Quando você vai para a capital do estado, já há uma diferença na criação, em alguns intervalos melódicos, em algumas partes de rítmica, né? Aqui tem uma pegada, lá tem outra, até porque é uma tradição oral. Ela passa de pai, é uma herança, né? De pai para filho, para neto, para bisneto, para trisneto, tataraneto, pentaneto, e vai passando, até chegar a enfraquecer e sumir daquela família, já passa para outra família. Então, assim, todo esse culto foi feito em homenagem ao boi. E vem-se a ideia do reis, por quê? Aí já vem a questão de homenagear os reis magos, 3 reis magos, né? Que, assim, o boi de reis tem essa força de dançar no dia de reis, né? Que é o dia 6 de janeiro, dia 6 de janeiro, né? Ele dança também no Natal, né? Aqui na nossa região tem a tradição, não tão mais forte, quase não existe mais, mas nas conversas e na pesquisa que eu fui com o mestre Antônio, se dançava o boi de reis aqui, dançava no Natal, né? Na época de Natal, nas festividades de Natal, no nascimento do menino Jesus, dançava-se no dia de reis, né? Que o boi em homenagem, boi de reis, aqui chamava-se também, ele chamava boi de reis do Oriente, né? Em homenagem aos reis do Oriente, em homenagem ao boi, em homenagem aos reis do Oriente, né? Então tinha todo esse alto, né? Que era organizado de acordo com as melodias, tem as melodias de entrada, melodia de desenvolvimento do boi, melodia da boa noite, da chegada, da saída, né? Eu vou convidar até, nos próximos momentos aqui, algumas pessoas que fazem parte do boi, para ver se eles dão um depoimento aqui para a gente, né, a respeito desta ação, né? Que eu vou estar apresentando o que eu conheci, o que eu vi com o mestre Antônio, com o pessoal da maruja dele, mas às vezes a pessoa que está de dentro mesmo pode ter outras visões, né? Então, dançava-se no dia 6 de janeiro, dançava no dia 6 de janeiro, e logo após dançava-se também no carnaval. Aqui tem uma tradição muito forte do boi dançar nas ruas da cidade durante o carnaval. O mestre Antônio preparava alguns da sua maruja com o boi e saía fazendo os movimentos do carnaval. E até há pouco tempo atrás o mestre de Reis Mirim, Luquinha, né, aqui do bairro do Paraíso, que é oriundo da maruja dele, também fazia. Ultimamente não tem feito mais há algum tempo, ano passado, lógico, por causa da pandemia. Esse ano também a pandemia impediu, mas anteriormente tem acontecimento sim da dança de boi de reis nas regiões aqui da cidade de Santa Cruz. Então passava-se na rua e também com aquela ideia de dançar, de mostrar a figura, que é um alto lindíssimo, e ele saía pelas ruas do centro, pelas ruas do Paraíso, pela rua do Conjunto, em vários locais da cidade, né? E eles saíam, bebiam também uma catuabinha para ir animando, né? Que tem sempre isso, a questão do sagrado junto com o profano. Então iam dançando e rodando o chapéu, né? Para mostrar também que a cultura precisa de ação e de incentivo financeiro. E as pessoas esperavam em suas portas no domingo de carnaval e colocavam as suas ofertas, né? Seus valores lá quando ele rodava o chapéu. Ia a Catirina, ia o Birico, ia o mestre do boi, ia o boi, ia a maruja tocando. Era uma festa lindíssima aqui na região. Uma pena que com o falecimento do mestre Antônio de Aladeira isso foi
enfraquejando, né? Foi fraquejando, foi caindo, né? E assim, tem algumas pessoas que estão na luta. Eu sou um entusiasta, né? Eu pesquiso, eu leio, né, sobre o Alto do Boi, trabalho com meus alunos na escola pública, essa importância. Nós temos a proposta de criar, né, já temos um início de Boi de Reis ali com o mestre Lucas Kennedy, que é um chamado também de mestre mirim aqui do Paraíso, onde ele faz eventos, faz apresentações. Fábio também, que é do Boi de Reis, né, também faz esses momentos, essas apresentações. E outros alunos também da nossa escola de João Ferreira de Souza também nós fizemos durante o 7 de setembro uma apresentação, onde o Boi foi dançou novinho também, lá do Paraíso, da associação também representou a Catirina, e a gente vem tentando manter, mas não é fácil. Eu creio que precisa, para que o Boi continue, de incentivos, né? De políticas públicas para manter a aprendizagem dos novos jovens, porque é um alto nosso. Não tem nossas raízes, nossas características. Você vê a melodia nossa, já vem de outros grandes mestres, né? Que já vai passando de um mestre para outro. Então a maruja ela precisa se fortalecer. E como eu vinha dizendo, essa pesquisa, então nós catalogamos esses momentos de apresentação, catalogamos essas melodias que eu já cantei aqui no início, toquei no início em torno das 4 melodias, né? E a gente pode até postar mais, depois eu vou no próximo vídeo, né? Saindo dessa introdução sobre o histórico do boi, sobre as apresentações do boi, a gente pode trabalhar outras questões técnicas também, vamos postar todos 4 vídeos, né? Então, assim, o mestre Antônio tinha essa cultura. Agora nós vemos que, infelizmente, durante a pandemia deu essa pausa, nós não podemos mais desenvolver essas ações, né? Mas eu ainda continuo buscando, lendo, estudando. Eu queria até orientar também a questão da leitura do Manual do Boi Calemba, de David Gugel, né? Que é muito importante, onde ele traz uma pesquisa bem interessante sobre o Boi de Reis no Nordeste, né, no Rio Grande do Norte. Mário de Andrade também, com danças dramáticas, ele vem aqui para o Nordeste na década de 20, né? Acho que não sei se 1928, e ele anda a região aqui do litoral do Rio Grande do Norte e faz a catalogação de várias melodias e ficou histórico, né, isso. Para quem estuda folguedo, sempre vai se deparar com o Mário de Andrade, com essa catalogação. Ele tem um ouvido muito bom, ele ouvia os cocos, ouvia o boi, ouvia as excelências e escrevia, né? Ele tem esse trabalho realizado, onde ele leva lá para o Rio de Janeiro, na época do movimento da Semana de Arte Moderna também, né? E Mário de Andrade faz esse trabalho, David Gugel também fez durante muito tempo esse trabalho. Tem um pessoal na escola de música também que faz a catalogação de melodias de rabeca, um professor, se não me engano, é Augusto, professor doutor Augusto, se não me engano esse nome, da escola de música da Ferreira, que ele faz a catalogação de melodias de rabeca, de rabequeiros, né? E aqui no Boi a gente tinha, no Boi de São Antônio da Ladeira, tinha também toda essa maruja, né? Tem o pessoal da rítmica, né? O zabumba, o pandeiro, tinha o mestre que tocava a rabeca, né? Fazendo as melodias. Tinha José que cantava, que era filho de São Antônio, né? Nessa maruja. A maruja também fazia o canto com a repetição, né? E toda aquela encenação teatral, né? Então tudo isso representava o alto do Boi de Reis, né? Que ele nos últimos tempos, com a idade avançada, o mestre estava se apresentando durante o Ode aos Mestres e Griots, né? Que era organizado pelo Grupo Teatral Arte Viva, Companhia Teatral Arte Viva, na frente de sua casa. E eu fiz até a gravação de um desses momentos, né? Eu tenho um de fita cassete. Vou repassar para DVD para ver se eu posso compartilhar também uma parte desse material com vocês. Então, ele fazia esse evento, eu gravei no tempo que foi na frente da sua residência, ali no Paraíso, e depois nos outros anos subsequentes eu participei, mas não gravei mais, que foi já na sede do Arte Viva, onde tem apresentação não só do Boi de Rei de Mestre Antônio da Ladeira, mas de outros grupos também culturais. É um trabalho de resgate cultural muito interessante, feito pela equipe da Companhia Teatral Arte Viva. Então nós, enquanto pesquisador, nós fizemos essas catalogações, não só eu, mas também creio que outras pessoas. Eu fiz no sentido mais musical, né? E também no sentido teatral, né? De ver as vestimentas, de ver a aparição, de ver os momentos, né? Então nós estamos compartilhando esse momento histórico do Boi de Reis com você, né? Essa cronologia, onde nós vimos
a evolução do boi desde a chegada lá de Portugal, da Espanha, de Portugal aqui no Brasil, e o incremento, né? Onde nós temos também incremento de figuras, né? Que nós temos o que? A burrinha, nós temos o jaraguá, né? Nós temos o próprio boi, que é o chefe, o alto do rei, né? Que ele não entra logo no início da dança, ele entra após, né? Tem a apresentação de todas as figuras, né? Nós temos a Catirina, que é um homem travestido de mulher, com a pintura preta no rosto. Nós temos o Birico, né? Nós temos o Mateus, né? Nós temos o mestre do boi, e nós temos a Maruja, né? Que vai fazer a sonoridade da apresentação, com os instrumentos que eu já falei, né? Pandeiro, zabumba, triângulo, voz, né? O canto, né? Com a voz. Temos também alguns casos, eles incluem a sanfona, né? Não muito tradicional, mas às vezes inclui, e mais tradicional a rebeca, né? A rabeca, o instrumento que é adicionado, né, ao som, né? Então, ele ao som da maruja. Então, todo esse instrumental faz parte da nosso trabalho, né, da nossa visualização de pesquisa, e eu compartilho aqui com vocês, né, esse conhecimento. Nós vamos ter ainda mais alguns vídeos, mais 3 vídeos, esse foi o vídeo introdutório, lembrando que o boi, na época que eu fiz a pesquisa aqui, já seu Antônio, em 2008, tinha em torno de mais de 50 anos que mexia, que trabalhava com boi, e eu digo trabalhava porque o saudoso Hugo já dizia, é uma profissão, e Luiz da Câmara Cascudo incluiu, né, no seu dicionário do folclore popular aqui do Rio Grande do Norte, ele incluiu sim o dançarino, a pessoa, o mestre de boi de reis, como profissão, porque era necessário que se ganhasse, né, por isso. Então, quando um fazendeiro chamava o boi para dançar na sua casa, devido a um casamento, devido a um aniversário, devido a uma noite festiva, ele contratava o boi. Inclusive, tinha no final a queima do boi, que ia depender do mestre. Mas antes do mestre dependia do acerto se iam pagar ou não para queimar o boi. Então, para queimar o boi, tinha que ser um fazendeiro rico com posses, né? Porque pagava bem mais caro. Quando o boi dançava e não queimava, não era tão cara a dança, mas quando queimava o boi, a queima do boi, ao final, né, pagava-se um valor a mais, né? Então, tudo isso foi tido por Câmara Cascudo, nosso grande Câmara Cascudo, aqui, pesquisador conhecido do Brasil e no mundo inteiro, do folclore. Ele considerava o mestre de boi de reis uma profissão, né? Então, ele considerava uma profissão. Não sei, eu vou fazer ainda essa vistoria, se a CBO, Classificação Brasileira da Ocupação, tem, mas eu creio que não. Mas nos estudos folclore, nós que somos artistas, que desenvolvemos a arte no Brasil, né, nós sabemos sim que é uma arte extremamente fundamental. Inclusive o mestre Antônio da Ladeira recebeu durante um bom tempo, né, uma espécie de auxílio, de um salário mínimo da fundação, né, pelo reconhecimento de seu trabalho. Então é como se fosse uma aposentadoria que ele tinha pela dança do boi, né? Então, assim, em contrapartida, ele iria ensinar as crianças nas escolas, ele ia fazer como eu fiz, que fui lá e ele foi prontamente atento a mim, né? A ensinar suas melodias, ensinar suas histórias, contar seus causos, né? Que ele contava muito seus causos. Então, foi isso, né? Então, tem várias informações já nesse vídeo para vocês notarem, para vocês usarem nas aulas de folclore, para vocês usarem nas aulas de história, de geografia, de arte, de música, né? Então, vocês vão aproveitando esse inicial, vocês podem fazer perguntas, que nós vamos batendo mais papo, né? Em espécie de palestra, em alguns momentos de oficina, né? Em nome de todos que fazem a lei Aldir Blanc, né, ao qual nós agradecemos grandemente pela essa premiação. Pena que só tivemos poucos inscritos, né, que o Nordeste e aqui a nossa região do Trairi tem muitas pesquisas, creio eu, até informais, não tão, vamos dizer assim, acadêmicas. Mas eu quero, em nome agradecer demais e dizer que essa palestra do Boi de Reis de Mestre Antônio da Ladeira, as melodias e loas do mestre de Boi de Reis Antônio da Ladeira de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, tem o apoio cultural do Prêmio Formação em Pesquisa, em nome da Lei Aldir Blanc, em nome da Fundação José Augusto, do Governo do Rio Grande do Norte, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal Pátria Amada Brasil.
Então a todos eu desejo que assistam com calma, com cuidado, né, e tenham uma boa aula, né, uma boa palestra que foi proferida por mim, Maestro Crisanto Dantas, aqui da cidade, diretamente da região do Trairi, né, da cidade de Santa Cruz. A todos meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal, um abraço.